Deputado, ex-deputado, presidente do PT, Rogério Carvalho. O senhor foi reeleito esse final de semana presidente do PT. Bom dia, Rogério. Bom dia. Fui reeleito, tivemos uma votação expressiva, foram 76% do conjunto dos delegados. Então agora temos mais 2 anos de trabalho pela frente. Rogério, quando esteve aqui falando conosco, a Eliane Aquino, eu fiz uma pergunta a ela e queria fazer a pergunta a você também. Você tem vergonha em algum momento de ser do PT em função de todos esses problemas que estão acontecendo no Brasil com o Partido dos Trabalhadores? De forma alguma. Tenho vergonha de ser do partido que deu condição de vida, que tirou da miséria 36 milhões de brasileiros. Tenho vergonha de ser de um partido que criou um mercado consumidor de 40 milhões, que fez o Luz para Todos, que criou Minha Casa Minha Vida. Eu não posso ser contra um partido e ter vergonha de um partido que foi o único partido que fez distribuição de riqueza, que tornou o Brasil um país para mais brasileiros. Então, se algum companheiro de partido cometeu algum erro, que seja julgado e que a justiça e que a sociedade possa depois fazer o seu julgamento através da reprovação. Mas a história do partido e a construção do partido, ela foi fundamental para o Brasil e para os brasileiros, principalmente os brasileiros mais pobres. Por exemplo, jamais no governo do PT nós teríamos uma reforma trabalhista como essa que nós estamos vendo, teríamos uma reforma da Previdência que penaliza somente os pobres com o objetivo de fazer poupança para os bancos brincarem de jogar, de ganhar dinheiro no mercado financeiro. O PT jamais faria isso. Então, não tem por que ter vergonha da construção e daquilo que o PT agregou ao Brasil e aos brasileiros. Agora, envergonha a gente... O que é que envergonha? O que envergonha a gente são os casos de desvios de conduta, e isso envergonha um pai, envergonha um irmão, envergonha um amigo, quando acontece com alguém muito próximo. Agora, jogar fora uma família, jogar fora um partido, jogar fora uma instituição que tem sua história por conta do desvio de conduta de alguns membros dessa família ou dessa instituição, não é justo com a história dessa instituição. Então você acha que o PT está vivíssimo, inclusive para a eleição 2018? Olha, nós tivemos um processo de eleições internas, nós mobilizamos quase 5 mil filiados no estado todo. Lula é o primeiro nas pesquisas de intenção de voto. Toda pesquisa que é feita no estado de Sergipe, os candidatos do PT aparecem ainda sem eleição e sem o debate político. Portanto, eu acho que a sociedade vai ter a oportunidade de julgar a obra do PT. E aqui em Sergipe, felizmente, nós tivemos lideranças nacionais como Marcelo Dedas, Eduardo Dutra, eu fui deputado federal, Márcio foi deputado federal, e graças a Deus a gente ficou fora desses escândalos. Deputado Rogério Carvalho, semana passada o deputado João Daniel, que esteve aqui comigo segunda-feira, ele lançou, digamos assim, o nome de Rogério Carvalho como candidato a governador pelo PT. É sabido que o governador Jackson Barreto tem, apesar dele não ter dito ainda, claro, mas faz gestos e sinais de preferência por Belivaldo Chagas. O PT está dando uma peitada no governador? Não, o PT é um partido que tem uma militância muito ativa. E lembrar e colocar nomes na disputa é bom, inclusive, para o nosso campo, para que a gente tenha alternativa, para que o debate aconteça. O PT tem, no meu nome, a reivindicação de uma vaga para disputar o Senado, mas há lideranças no partido e em outros partidos que falam da possibilidade da gente disputar o governo do Estado. Eu fico muito lisonjeado com isso. Mas sua prioridade seria o Senado? Minha prioridade é o Senado. Fico lisonjeado. Acho que seria um grande desafio ser candidato a governador, poder apresentar uma plataforma de trabalho inovadora, moderna, que colocasse o nosso Estado em destaque, né? A gente tem visto que outros estados se destacam, como o Maranhão está se destacando, como outros estados têm, a Paraíba se destacou com a renovação política,
mas isso depende de uma construção política com o governador e todo o nosso campo de aliança. Inclusive o meu entrevistador aqui, que também preside um partido. O PT abriu guerra contra Laércio Oliveira? Não, contra a pessoa de Laércio Oliveira, não. Mas contra o que ele tem defendido e a pauta que ele defende, é óbvio que quem tem a nossa história não pode concordar. Eu não posso concordar com o aumento da força do patrão sobre o trabalhador. Ele é patrão. Como patrão, e ele retira força do trabalhador, retira regras que protegem o trabalhador, ele vai, os patrões, de uma maneira geral, vão ter condição de abusar ainda mais da necessidade dos mais pobres. E depois, além da terceirização, que virará uma precarização, que ele tem interesse direto, porque é empresário do setor, né? Então ele tá legislando em causa própria. Além disso, a reforma trabalhista que ele defendeu, que ele votou e com certeza votará na João reforma Daniel disse que seria muito difícil, por exemplo, se uma chapa for para o Senado, Jackson e Laércio, o PT votar. O senhor concorda? Concordo, acho... Uma coisa é Jackson Barreto estar no PMDB, mas Jackson... ele falou difícil, não foi em relação a Jackson, não, eu em relação sei. a Laércio. Veja, uma coisa é Jackson Barreto no PMDB, mas Jackson Barreto tem uma história, tem uma opção preferencial pela esquerda, pelos mais pobres, tem uma história de vida e a gente sabe que ele tem um lado. A outra coisa é você fazer uma aliança com quem teve posições frontalmente contra os interesses dos mais pobres. Então o PT não fará aliança com Laércio? Veja, ele pode fazer parte de uma aliança em que nós estejamos, mas não votaríamos em Laércio Oliveira para o Senado. O PT não vota em Laércio para o Senado? Dificilmente, não adianta fazer acordo de liderança que a nossa base não aceite. Não tem como votar, porque seria contraditório. O que você está achando aí dessa aproximação de Jackson com André Moura? Você acha que é só administrativa ou tem uma políticazinha no meio? Eu acho que André Moura cumpre um papel de líder do Congresso, o governador cumpre o papel de governador, mas eu não acredito que água e óleo se misture com muita facilidade. Precisa de uma química e de uma temperatura muito alta para misturar os dois. Na forma de vapor ficar junto, né? Se misturar. Estou lhe fazendo hoje aqui umas perguntas bem apimentadas. Então vamos mais uma. Almeida Lima está desmanchando o que você montou nas fundações de saúde? O que eu montei nas fundações de saúde já vem sendo desmanchado há muito tempo. Mas aliás, ele está botando a pá de cal ele, não? Olha, a pá de cal já foi colocada quando não seguiram o que tinha que ser feito, certo? E isso começou no começo da fundação. Eu fui secretário, deixei a fundação com uma finalidade, com uma estrutura. Eu não indiquei o diretor da fundação quando saí da Secretaria de Estado. Então, ao contrário... Então não é verdade que você mandava em tudo lá? Ao contrário do que as pessoas dizem, eu não influencio e eu não indico dirigentes e quadros gerenciais da Secretaria de Estado desde fevereiro de 2010. Portanto, o que aconteceu na Fundação é de responsabilidade dos governos que sucederam. Aí você está falando de Deda e Jacques. Claro, Deda e Jacques, que foram os governadores. E quando eu estou me referindo aos secretários indicados por esses respectivos governos. Eu não indiquei diretor da Fundação a partir de fevereiro de 2010. Então, o que Almeida está fazendo, desmontando, veja, é de responsabilidade dele e não está montando nem desmontando o que já não existia, porque há muito tempo que a Fundação ela não segue um script que seria o script da eficiência, da busca da qualidade, do investimento em pessoas, né? Do investimento na formação de quadros, na organização técnica dos serviços. Tivemos alguns momentos
com bons quadros dirigindo setores da Fundação, mas não no todo. Mas foi bom você falar, porque para todo o Sergipe, quem mandava na Fundação a vida toda era Rogério Carvalho. Infelizmente, não fui convidado nem a palpitar. Esqueceram de combinar com você. Rogério, querido, muito obrigado pela sua presença Fábio. aqui ao programa. Obrigado. É sempre um prazer cumprimentá-lo. Rogério, que é reeleito presidente do Partido dos Trabalhadores. Obrigado. Rogério.